e o mar lhe obedecem. Eu quero fazer 3 observações a respeito das tempestades da vida. A primeira observação que eu faço é que as tempestades muitas vezes são inesperadas. Quando Jesus disse para os discípulos: preparem o barco, porque nós vamos passar para outra margem, os discípulos imaginaram o quê? A gente vai ter um tempo de descanso agora. Eles trabalharam o dia todo ao lado de Jesus, servindo a multidão. Eles imaginaram que Jesus queria, naquele momento, descansar. E eles imaginaram que também eles iriam descansar. Só que eles entraram no barco e, de repente, uma tempestade se formou. Porque as tempestades, às vezes, são inesperadas. Está tudo bem quando de repente chega a notícia de que alguém da família está doente. Está tudo bem quando de repente surge um prejuízo financeiro. Está tudo caminhando para a gente ter um período melhor, de descanso na vida. Quando de repente surge um problema de relacionamento, um problema emocional, e aí a gente é pego de surpresa. Isso aconteceu com os discípulos, isso pode acontecer comigo e com você. Talvez esse ano, você achou que ia ser um ano mais fácil, mas já aconteceu algo que você falou: meu Deus, eu não esperava. Mas tem uma segunda observação. Além das tempestades serem inesperadas, às vezes elas são maiores do que as nossas forças. Os discípulos já estavam acostumados com tempestade. Alguns dos discípulos eram pescadores. Eles já estavam acostumados a lidar com esse tipo de coisa. Mas aquela tempestade era diferente. Aquela tempestade estava enchendo o barco de água, ou seja, aquele barco ia afundar. Eles estavam fazendo de tudo para sobreviver, mas eles não estavam dando conta. E isso prova para nós o quê? Que às vezes as tempestades que surgem na nossa vida são maiores do que a nossa capacidade de resolvê-las. Às vezes surgem problemas que a gente não consegue resolver com dinheiro, com experiência, com o nosso argumento. Tem horas que a gente se sente incapaz. Tem horas que Deus coloca a gente num beco sem saída. E sabe por que que Deus permite situações que são maiores do que a nossa capacidade de resolvê-las? Para nos lembrar de que a gente é limitado, mas Ele é o Deus do impossível, e a gente depende dEle. Se a gente pudesse resolver tudo que surge na nossa vida, a gente começaria a se sentir autossuficiente e capaz, e pior, a gente passaria a não depender de Deus. Mas tem momentos que surgem alguns problemas que bota a gente de joelhos, e era tudo que Deus queria. Os discípulos tiveram que acordar Jesus, porque eles não conseguiriam resolver aquele problema. Mas tem uma terceira observação. As tempestades, às vezes são inesperadas, às vezes são maiores do que as nossas forças, e às vezes abalam a nossa fé. Por que eu digo isso? A forma como os discípulos acordaram Jesus não foi uma forma respeitosa. Eles acordaram Jesus com um questionamento: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? O Senhor não se importa com a nossa morte? Esse questionamento, irmãos, às vezes surge no nosso coração quando a gente não entende a maneira de Jesus agir. Eu lembro daquele texto onde Marta e Maria pediram para avisar Jesus que o irmão delas
o Lázaro, estava enfermo. E Jesus, em vez de ir imediatamente visitar o irmão delas, ele demorou. Ele demorou mais 2 dias. E com o tempo de viagem, levou 4 dias para ele chegar até Lázaro. Mas quando ele chegou, Lázaro já tinha morrido. E Marta foi ao encontro dele e disse: se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não estava morto. Marta está questionando Jesus: o Senhor chegou atrasado. Teve um outro momento que Jesus visitou Marta e Maria. E Maria resolveu ficar sentada aos pés de Jesus, enquanto Marta trabalhava de um lado para o outro, para oferecer a melhor recepção possível para Jesus e para os discípulos. Mas quando ela viu Maria parada, apenas ouvindo Jesus, e ela trabalhando sozinha, ela interrompeu a comunhão, e em vez de dirigir a palavra para Maria, ela dirigiu a palavra para Jesus: Senhor, não te importas que eu fique aqui servindo sozinha, enquanto a minha irmã está aí te ouvindo? Sabe por que os questionamentos vêm, irmãos? Porque nem sempre a gente entende a maneira de Jesus agir. Às vezes a gente está enfrentando uma tempestade e a sensação que a gente tem é que Jesus está dormindo. Parece que Ele não está se importando, parece que Ele não está ouvindo. Às vezes a gente está enfrentando algum problema, parece que Jesus está chegando muito atrasado para resolver. Parece que Ele se atrasou. Às vezes a gente se sente sozinho, parece que Jesus está dando mais atenção para um outro do que para a gente. A gente está correndo atrás, está batalhando, está lutando, e às vezes se sente como Marta: eu estou sozinho, enquanto o Senhor está aí dando atenção para outras pessoas. As tempestades da vida abalam a nossa fé. Mas hoje, queridos, a palavra não é de acusação. A palavra é de direção. Irmãos, embora eu e você possamos ter crises de fé com Deus, Ele entende. E Ele continua me amando, continua amando você. E Ele continua fazendo de tudo para mostrar que a gente